Estrelinha consegue ligar pro pai, Ed. Ela diz que roubou o celular da diretora. Ela comenta que ali no orfanato, as meninas batem nela e tiram suas coisas. Ela diz que o ama. Ele pede que ela não chore, porque verá ela muito em breve. O advogado vai até Estrelinha e repreende ela por ter pegado o celular da diretora. Estrelinha diz que ligou para sua família e não entende, porque ele lhe tirou da vila, à força, porque lá tinha tudo, uma família que amava muito e ali ninguém a ama. Estrelinha diz que apanha diariamente das meninas dali. Ele diz que isso é a lei. Mirtes leva umas roupas para Geraldo. Mirtes diz a Geraldo que ele não pode continuar brigando assim com Samantha. Mirtes aconselha Geraldo a fazer o que Samantha pede, para poder se resolver com a filha. Geraldo diz que de nenhuma maneira vai expulsar Ângela do hospital. Mirtes diz que vai continuar aconselhando Samantha, mas que ela é bem exigente. Álvaro vai ao apartamento atrás de Clarinha. Ele encontra Cândida ali e se irrita. Cândida diz que Clarinha vai morar com ela. Álvaro se irrita e não aceita isso. Cândida diz que Clarinha vai ir com ela e ele não vai impedir. Álvaro pergunta para que ela veio, porque só está revivendo o passado, porque extorquiu seus pais, por causa de Clarinha. Ele diz que ela só trouxe desgraça para sua vida. Clarinha chega ali e pergunta por que ele disse que ela extorquiu seus pais por ela. Cândida tenta revelar a verdade para Clara, mas acaba desmaiando. Ed, Ângela e toda a família postiça de Clarinha vão vê-la no orfanato. Ed diz que todos amam ela e sempre estarão com ela. Guigo diz à Estrela que sem ela não tem com quem fazer travessuras. Todos sentem falta da menina. Nancy pede que Estrela não fique triste, porque estão fazendo de tudo para recuperá-la. Ângela descobre que Samantha expulsou Geraldo de casa e fica chocada. Geraldo diz a Ângela que a casa era de sua esposa, Beatriz, e após a morte de Bia, ela deixou a casa para Samantha. Ângela pede que ele venha morar com eles na vila. Ele agradece e diz que ali está bem. Ela insiste para ele ir, pois lá, mesmo sendo simples, é um lugar bom, onde tem amigos. Geraldo aceita a proposta de morar na vila. Geraldo diz a Ângela que agradece a Deus todos os dias, porque mesmo tendo perdido uma filha, ganhou outra, que é ela. Ângela abraça Geraldo e diz o mesmo, que ganhou outro pai. Nancy ajuda Luz a preparar as gelatinas para vender. Abel diz a Guigo que decidiu terminar os meses que lhe faltam no ensino médio. E depois vai fazer uma faculdade para se superar e quer ter sua própria oficina. Luz concorda que Abel siga em frente e diz que a mulher que estiver com ele será muito sortuda. Abel pede o computador de Nancy emprestado. Pablo chega em casa e diz que um amigo que conhece gente da emissora Televisa vão conseguir uma audição para o Guigo. Ele fica feliz. Valdomiro diz a Félix que foram ao apartamento de Nancy, mas não encontrou nada lá, nem ela, nem no escritório dela. Eles acreditam que Nancy ficou morrendo de medo e agora, tirando ela do meio do caminho de tudo isso, não terá tantos problemas e poderão agir rápido contra os mortos de fome daquela vila. Ed diz a Ângela que está nervoso. Ângela diz que eles estudaram muito e devem se sair bem. Cândida está internada no hospital. Clara pergunta por que ela estava discutindo com Álvaro. Cândida pede perdão e diz que não pode dizer isso e só pode dizer que a ama muito. Clarinha pergunta por que ela brigou com Álvaro e qual passado falam. Quem ela é na realidade. Cândida revela a Clarinha que é mãe dela. Mirtes liga para Léo e diz que vai deixar umas peças de arte no apartamento dele. Uma mulher chega no apartamento de Leonardo e diz a Mirtes que trouxe uma carta para o filho dela. Ela diz que é mãe dele. A moça diz que tem instruções precisas de dar essa carta apenas para o Leonardo Santillana. Ela diz que a carta é de parte de uma tal de Yolanda Moraes. Mirtes suborna a meretriz e pergunta quanto ela quer de dinheiro pela carta. Salma recebe uma ligação do seu advogado, onde ele diz que após a morte do seu pai, as contas dele foram liberadas e ela e a mãe dela receberão igualmente a herança do pai. Flávia entrega as provas para os estudantes realizarem. Mayra chega ali e diz a Flávia que, por instruções de Samantha Vega, Ângela não poderá realizar essa prova. Ângela fica chocada e diz que fará.
Flávia diz a Mayra que Samantha não tem autoridade para impedir Ângela de fazer a prova. Ângela diz que isso não é justo. Mayra diz que vai ter que levar a prova de Ângela. Flávia não permite que a moça faça isso, mas ela diz que pode ser demitida. Ângela quase chora e pede por favor, mas Mayra diz que não pode fazer nada. Mayra pega a prova de Ângela e Ângela sai dali. A moça diz a Mirtes que está pedindo muito dinheiro por tudo que está escrito ali, já que só diz coisas que não convêm a ela. Mirtes diz que vai conseguir o dinheiro para ela. A moça diz que precisa da grana com urgência. Ela pede uns dias. A moça dá uma semana para Mirtes pagá-la, porque senão venderá a carta para o Leonardo. Ela fica com medo e planeja conseguir o dinheiro. Salma manda um recado para Mirtes e diz que descongelaram todas as contas do seu pai e vão recuperar todo o dinheiro de volta. Mirtes dá um relógio muito valioso para a moça, para ela esperar um tempo. A moça mostra a carta para Mirtes. Benjamin observa Mirtes e a moça com a carta. Mirtes pede o celular da moça para estarem em comunicação. Samantha se comunica com o pessoal da universidade. Ela diz que sempre dá os donativos para a faculdade e Ângela não irá apresentar a prova. A bruxa pede que a moça faça uma exceção para Salma, que faltou na prova, mas é amiga da família. Oscar fica impressionado pela frieza da nojenta da Samantha. Ela pede que ele tome cuidado com quem é leal, porque pode lhe custar o trabalho. Mirtes liga para Leonardo. Ele diz que está prestes a entrar na funerária. Ela pede um empréstimo para pagar uma coisa da galeria. Mirtes pede uma grande quantidade de dinheiro. Léo diz que não recebeu seu salário e não sabe se pode emprestar agora, e seria em 4 ou 5 dias. Ela se tranquiliza. Benjamin se encontra com a mulher que estava falando com Mirtes e pede para fazer perguntas a ela. Ele pergunta sobre Mirtes e a menina diz que não conhece ninguém com esse nome. Clarinha fica surpresa por Cândida ser sua mãe. Cândida diz a Clarinha que ela merece saber a verdade sobre sua origem. Ela diz que está morrendo e tem câncer e está em fase terminal. Cândida diz que queria dizer tudo a ela antes de morrer. Clarinha diz que isso é um pesadelo. Cândida diz a Clarinha que Álvaro é o pai dela. A menina fica ainda mais impressionada. Cândida diz que cometeu um erro enorme e trabalhava como secretária para o pai de Álvaro e acabou se deitando com ele, e tinha 35 anos e Álvaro 15. Clarinha fica chocada. Cândida diz que eram outros tempos e era outra mulher perdida e achava aquilo divertido, e por gostar tanto de Álvaro, achou que tiraria vantagem. Clara chora ao ouvir toda a história. Cândida diz que não contava que os pais de Álvaro, Raul e Melissa iriam lhe processar por ter se aproveitado por um menor de idade. Ela diz que foi presa grávida dele. Ângela pede a Mayra que deixe ela falar com a Samantha. Ed diz a Ângela que Flávia atrasou um pouco a prova para ver se consegue fazer algo. Mayra manda Ângela embora. Ângela diz a Ed que isso não é justo e não entende a raiva de Samantha. Ângela não sabe o que fazer, mas não pretende abaixar a cabeça para ninguém. Cândida diz a Clarinha que os avós dela negociaram com ela de entregá-la para eles em troca da sua liberdade. Clarinha chora. Cândida diz que estava desesperada, sem dinheiro, e ela nasceu na cadeia. E entregou ela porque não queria que ela tivesse vivido lá. Cândida relata que os pais de Álvaro criaram ela como irmã de Álvaro. Clarinha chora por sua vida ter sido uma mentira. Cândida diz que os avós dela amaram ela de verdade. Ela jura que não chantageou Melissa e nem Raul e estava encurralada. Clara diz que sua história é espantosa. Cândida diz que voltou porque queria vê-la, saber se ela estava bem. Cândida diz que ela precisava saber da verdade e também que ela está morrendo e só precisa do perdão dela. Clara chora e diz que não pode perdoá-la e se nega a ser filha dela. Leonardo recebe uma ligação de Ângela. Ângela diz que não apresentou o exame para fazer as práticas no hospital e Samantha impediu. Léo diz que vai resolver esse problema. Ele diz que voltará em alguns dias, após o enterro do pai de Salma. Ângela diz que sente muitas saudades dele. Salma fica chateada e se incomoda. Clara anda pelo hospital, desesperada. Ela pede que Álvaro deixe ela em paz. Álvaro pergunta o que Cândida disse. Clara diz que eles fizeram muito mal a ela e não quer que eles lhe procurem. Léo diz a Salma para se acalmar, porque Ângela só ligou para dizer que negaram o direito dela apresentar a prova.
Salma diz que gostaria de dizer que lamenta, mas não. Ele não quer brigar com a cachorra e pede para irem. Ed encontra Oscar triste. Ele fala que foi bem no exame, mas que o que Samantha fez a Angela foi horrível. Oscar diz que odeia a pessoa que é quando está com Samantha. Ele diz que mesmo não estando de acordo, às vezes se acha cúmplice de muitas das coisas que Samantha faz. Samantha vê 2 funcionários tirando coisas da sua sala. A bruxa se irrita. Geraldo diz a Samantha que, como diretor do hospital, tem direito de pedir a demissão dela. A monstrenga pede que ele não diga bobagens. Ele diz que faz tempo que ela não faz o trabalho bem, por isso será despedida. Samantha diz que é dona. Geraldo diz que é o diretor-geral e se arrepende de ter dado para ela tanto poder e confiança ali. Ela dá ordens para os funcionários, colocarem as coisas no lugar, na sua sala. Samantha pede que o pai fique quieto, pois vai sobrar para ele daqui a pouco também. Ele diz que não vai permitir que ela destrua tudo que ele e Beatriz construíram com tanto esforço. Oscar diz a Ed que Salma também deveria ficar sem fazer a prova, mas com ela vão fazer uma exceção. Oscar diz que não pode se manifestar, porque pode perder seu trabalho. Ed diz a Oscar que ele tem medo de tudo, e enquanto não enfrentar a verdade e se posicionar, vai continuar sendo uma vítima, e não só de Samantha Vega, como da vida.